Você é mais que vencedor. Romanos 8, verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Calvário aponta para o túmulo vazio. Com os nossos corações enternecidos e os olhos cheios de lágrimas, contemplamos e nos comovemos com as cenas que envolvem a paixão de Cristo. Sua prisão, os escárnios, a humilhação, os açoites, as bofetadas, a coroa de espinhos, o abandono dos discípulos, a traição de Judas Iscariotes. Tudo é ignominioso, vergonhoso, humilhante. O Calvário não foi uma derrota, não foi o fim. A cruz, que antes de Cristo era um instrumento de humilhação reservado aos párias, aos piores marginais, depois de Cristo se tornou um símbolo de esperança. Hoje ela está vazia. Cristo não está mais na cruz ou sepultado num túmulo. Ele venceu, triunfou, verdadeiramente ressuscitou. Hoje os cristãos jubilosos cantam: Aleluia, Cristo ressuscitou. Somos mais que vencedores sobre a morte. O apóstolo Paulo escreveu: quando este corpo mortal se revestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se revestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versos 54 a 57. Somos mais que vencedores sobre o inimigo. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 7, assim ele declarou: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos a vitória sobre o nosso inimigo porque Jesus o venceu naquela cruz. Hoje ele é um derrotado, e o que ele faz é apenas matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Mas Jesus veio para destruir as suas obras, e no seu nome você tem poder, autoridade e vitória sobre todo o mal. Somos mais que vencedores sobre o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, verso 14. Olha que maravilha, não precisamos mais ser dominados pelo pecado. Nós agora temos a vitória sobre o pecado através de Jesus Cristo. A obra da cruz de Cristo é a nossa libertação do poder do pecado, da penalidade do pecado e da condenação do pecado. Também somos mais que vencedores sobre as pressões do dia a dia. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versos 31 a 39. Somos mais que vencedores sobre as pressões do dia a dia. Não precisamos ficar vivendo uma vida estressada, uma vida pressionada pelos compromissos do dia a dia. Basta você confiar no cuidado de Deus por sua vida.
Somos mais que vencedores, não com base na nossa força, porque a força do homem nada faz, sozinho ele está perdido. A vitória que temos vem daquele que venceu a morte, venceu o pecado, Jesus triunfou. É dele que vem a nossa vitória e podemos declarar: graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo. É Ele quem nos conduz em triunfo. Ser vitorioso não significa ausência das situações adversas. Há momentos assim que poderemos contar sempre com a ajuda do nosso amigo Jesus. A Bíblia é clara ao afirmar que enfrentamos lutas e tribulações, mas Ele está sempre conosco. Ele assim declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. É possível levantar a cabeça, olhar para o alto e dizer: o meu socorro vem de Deus, Ele venceu e a sua vitória é minha vitória. Pense nisso e aproprie da sua vitória. Você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora. Vamos orar? Ó Pai querido, graças te dou porque em meio às lutas, tribulações, situações adversas que me acontecem, tenho sido mais do que vencedor por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que continue a nos socorrer a cada instante. Apropriamos da nossa vitória pela tua obra perfeita e completa. Em ti sou mais do que vencedor. Em teu nome eu oro. Amém.